Originalidade. O ponto controverso entre a ciência cristã, de um lado, e a teologia popular de outro, é este. Deverá a ciência explicar que a causa e o efeito são ao mesmo tempo naturais e espirituais? Ou deverá tudo quanto está fora do alcance do conhecimento dos sentidos materiais ser chamado sobrenatural, e deixado à mercê de hipóteses especulativas? Perguntas antagônicas expus a ciência cristã e sua aplicação ao tratamento da moléstia assim como as descobri. Demonstrei, por intermédio da mente, os efeitos da verdade sobre a saúde, sobre a longevidade e sobre a moral dos homens. E nada achei nos sistemas antigos, nem nos modernos, em que pudesse fundar o meu próprio, a não ser os ensinamentos e as demonstrações do nosso grande mestre, e as vidas dos profetas e dos apóstolos. A Bíblia foi a minha única autoridade. Não tive nenhum outro guia no caminho reto e estreito da verdade. Base bíblica. Se a cristandade se opõe a que a autora aplique a palavra ciência ao cristianismo, ou levanta dúvida quanto ao uso que ela faz da palavra ciência, a autora não perderá, por isso, sua fé no cristianismo, nem o cristianismo perderá sua influência sobre ela. Se Deus, o tudo em tudo, é o Criador do universo espiritual que inclui o homem, então tudo quanto tem direito a ser classificado como verdade, ou ciência, tem de estar incluído num conhecimento ou compreensão de Deus, pois nada pode existir além da divindade ilimitável. Ciência e cristianismo. Os termos ciência divina, ciência espiritual, ciência do Cristo ou ciência cristã, ou apenas ciência, a autora emprega, ora uns ora outros, segundo as exigências do contexto. Esses termos sinônimos representam tudo quanto se relaciona com Deus, a mente infinita, suprema, eterna. Pode-se dizer, todavia, que o termo ciência cristã se relaciona especialmente com a ciência, como é aplicada à humanidade. A ciência cristã revela Deus, não como o autor do pecado, da doença e da morte, mas como o princípio divino, o ser supremo, a mente, isento de todo mal. Ensina que a matéria é a falsificação, não a realidade, da existência, que os nervos, o cérebro, o estômago, os pulmões e assim por diante, como matéria, não têm inteligência, nem vida, nem sensação. Termos científicos. Não há ciência física, porquanto toda a verdade procede da mente divina. Por isso, a verdade não é humana, nem é uma lei da matéria, pois a matéria não é legisladora. A ciência é uma emanação da mente divina e só ela é capaz de corretamente interpretar Deus. Sua origem é espiritual, não material. É um enunciado divino, o Consolador que guia a toda a verdade. Não há ciência física. A ciência cristã aparta-se daquilo que se chama ciência natural, na medida em que esta se baseia nas falsas hipóteses de que a matéria seja sua própria legisladora, que a lei se fundamente sobre condições materiais, e que estas sejam definitivas e suplantem o poder da mente divina. O bem é natural e primordial. Para si mesmo, não é milagroso. O termo ciência, bem compreendido, refere-se tão só às leis de Deus e ao seu governo do universo, inclusive o homem. Segue-se daí que homens de negócios e homens de grande cultura verificam que a ciência cristã lhes aumenta a resistência e os poderes mentais, lhes amplia a percepção do caráter, lhes dá argúcia e compreensão e a habilidade de exceder suas capacidades normais. A mente humana, imbuída dessa compreensão espiritual, torna-se mais elástica, é capaz de maior resistência, desprende-se um tanto de si mesma e requer menos repouso. Um conhecimento da ciência do ser desenvolve as faculdades e possibilidades latentes do homem. Estende a atmosfera do pensamento, dando aos mortais acesso a regiões mais amplas e mais elevadas. E leva o pensador a seu ambiente nativo de discernimento e perspicácia. Ciência prática. Um perfume só se torna benéfico e agradável na proporção em que se espalha pela atmosfera ambiente. O mesmo se dá com o nosso conhecimento da verdade. Assim como uma pessoa não se zangaria com seu próximo por tê-lo despertado de um pesadelo cataléptico, assim também não deveria resistir à verdade que bane, ou melhor, destrói, para sempre, pelo testemunho superior do espírito, a assim chamada evidência da matéria. A ciência relaciona-se com a mente, não com a matéria. Assenta sobre um princípio fixo e não sobre o julgamento da sensação errônea. A adição de duas somas, na matemática, tem de produzir sempre o mesmo resultado. Dá-se o mesmo na lógica. Se ambas as proposições de um silogismo, tanto a menor como a maior, são corretas, a conclusão, se tiver sido bem tirada, matemática e lógica científica, não pode estar errada.
Assim, na ciência cristã, não existem discordâncias nem contradições, porque sua lógica é tão harmoniosa quanto o raciocínio de um silogismo formulado com precisão, ou de uma soma bem computada em aritmética. A verdade é sempre veraz, e não pode tolerar erro algum na premissa ou na conclusão. Se quiserdes conhecer o fato espiritual, podereis descobri-lo invertendo a fábula material, quer a fábula seja a favor ou contra, quer esteja de acordo com as vossas ideias preconcebidas, ou seja inteiramente contrária a elas. A verdade por inversão. O panteísmo pode ser definido como uma crença na inteligência da matéria, crença essa que a ciência derruba. Naqueles dias haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e a terra repetirá o grito: vieste aqui tu, a verdade, atormentar-nos antes de tempo. O magnetismo animal, o hipnotismo, o espiritismo, a teosofia, o agnosticismo, o panteísmo e a infidelidade são antagônicos ao ser verdadeiro, e fatais à sua demonstração, e assim são também alguns outros sistemas. Teorias antagônicas. Temos de abandonar a farmacologia e adotar a ontologia, a ciência do ser verdadeiro. Precisamos perscrutar profundamente o realismo, em vez de aceitar apenas o sentido exterior das coisas. Acaso podemos colher pêssegos de um pinheiro, ou, da discórdia aprender a concórdia do ser? No entanto, tão razoáveis quanto essas, são algumas das principais ilusões que se encontram ao longo da senda que a ciência tem de percorrer, na sua missão reformadora entre os mortais. O próprio nome ilusão aponta para o nada. Necessária a ontologia. O gastrônomo requintado talvez faça objeção à pouca importância que a autora dá aos prazeres da mesa. O pecador vê, no sistema ensinado neste livro, que as exigências de Deus precisam ser atendidas. O intelecto medíocre se alarma com os contínuos apelos à mente. A índole licenciosa desanima diante de suas diminutas perspectivas espirituais. Quando todos os homens são convidados à festa, vêm as desculpas. Um tem seu campo, outro, seus negócios, e por isso não podem aceitar. Convidados relutantes. É inútil falar desonestamente da ciência divina, que destrói toda discórdia, quando podes demonstrar a realidade da ciência. Não é sensato pôr em dúvida que a realidade esteja em perfeita harmonia com Deus, o princípio divino, que a ciência, quando compreendida e demonstrada, possa destruir toda discórdia, já que admite ser Deus onipotente. Pois dessa premissa se conclui que o bem e suas doces harmonias têm todo o poder. Desculpas para a ignorância. A ciência cristã, bem compreendida, é capaz de libertar a mente humana das crenças materiais que fazem guerra contra os fatos espirituais. E essas crenças materiais precisam ser negadas e expulsas para dar lugar à verdade. Nada podes acrescentar ao conteúdo de um vaso já cheio. Ao labutar longamente para abalar a fé que os adultos têm na matéria e para lhes inculcar um grão de fé em Deus, uma vaga ideia da capacidade do espírito para tornar harmonioso o corpo, a autora muitas vezes se lembrou do amor de nosso mestre pelas criancinhas, e compreendeu quão verdadeiramente pertencem ao reino dos céus os que são como elas. Crianças e adultos. Se o pensamento se sobressalta ante o vigor com que a ciência proclama a supremacia de Deus, ou verdade, e põe em dúvida a supremacia do bem, não deveríamos, pelo contrário, espantar-nos ante as vigorosas pretensões do mal e duvidar delas, e não continuar a pensar que é natural amar o pecado e desnatural abandoná-lo, não continuar a imaginar que o mal está sempre presente, e o bem ausente. A verdade não deveria parecer todo o mal é desnatural. Tão surpreendente e desnatural quanto o erro, e o erro não deveria parecer tão real quanto a verdade. A doença não deveria parecer tão real quanto a saúde. Não há erro na ciência, e nossas vidas precisam ser governadas pela realidade a fim de estar em harmonia com Deus, o princípio divino de todo ser. Uma vez destruída pela ciência divina, desaparece a falsa evidência que se apresenta aos sentidos corpóreos. Daí a oposição do homem sensual à ciência da alma e o significado do trecho bíblico, o pendor da carne e a inimizade contra Deus. O fato central que a Bíblia apresenta é a superioridade do poder espiritual sobre o poder físico. O erro da carnalidade e a teologia será que a ciência cristã tem de vir pelas igrejas cristas, como o afirmam algumas pessoas. Essa ciência já veio, da maneira designada por Deus, mas parece que as igrejas não estão preparadas para recebê-la, segundo se deduz das palavras bíblicas. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus disse certa vez:
Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Como outrora, o Espírito do Cristo, que remove as cerimônias e as doutrinas dos homens, não é aceito, até que os corações dos homens tenham sido preparados para recebê-lo. Incúria das igrejas. A missão de Jesus confirmou a profecia e explicou os assim chamados milagres dos tempos antigos como demonstrações naturais do poder divino, demonstrações que não foram compreendidas. As obras de Jesus estabeleceram-lhe o direito ao Messiado. Em resposta à pergunta de João, és tu aquele que estava para vir, João Batista e o Messias? Jesus respondeu afirmativamente, enumerando suas obras em vez de se referir à sua doutrina, confiando em que essa exposição do poder divino de curar responderia plenamente à pergunta. Daí a sua resposta: ide, e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Em outras palavras, ele deu sua bênção a quem quer que não negasse que tais efeitos, vindos da mente divina, provam a unidade de Deus, o princípio divino que traz à luz toda a harmonia. Os fariseus de outrora expulsaram de suas sinagogas a ideia espiritual e o homem que a vivia, e conservaram suas crenças materialistas acerca de Deus. O sistema de curar de Jesus não recebeu ajuda alguma nem aprovação de outros sistemas sanitários ou religiosos, de doutrinas da física ou da teologia, e ainda não foi geralmente aceito. Hoje, como outrora, inconsciente do reaparecimento da ideia espiritual, a crença cega fecha-lhe a porta e condena a cura dos doentes e dos pecadores, se esta se processar segundo alguma teoria que não seja material e doutrinária. Como previa essa rejeição do idealismo, da verdadeira ideia de Deus, ideia esta que salva de todo erro, físico e mental, Jesus perguntou: quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Cristo rejeitado acaso as doutrinas de João Batista lhe conferiam o poder de curar, ou dotavam-no do conceito mais verdadeiro do Cristo? Esse pregador justo apontou certa vez Jesus a seus discípulos como o Cordeiro de Deus. Apesar disso, duvidou depois seriamente dos sinais dúvidas de João, do aparecimento messiânico e mandou perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir? Tinha João maior fé que a mulher samaritana, que perguntou: será este, porventura, o Cristo? Houve também certo centurião de cuja fé o próprio Jesus declarou: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Fé segundo as obras no Egito, foi a mente que salvou os israelitas da crença nas pragas. No deserto, jorraram águas da rocha, e maná caiu do céu. Os israelitas olhavam para a serpente de bronze e imediatamente acreditavam estar curados das picadas venenosas das víboras. Em períodos de prosperidade nacional, milagres acompanhavam os êxitos dos hebreus. Quando estes, porém, afastaram-se da ideia verdadeira, começou sua desmoralização. Mesmo no cativeiro, entre nações estrangeiras, o princípio divino fazia maravilhas para o povo de Deus, no forno ardente e nos palácios dos reis. O judaísmo era a antítese do cristianismo, porque o judaísmo engendrou a forma limitada de uma religião nacional ou tribal. Era um sistema finito e material, praticado segundo teorias especiais acerca de Deus, do homem, de métodos sanitários e de cultos religiosos. O ter se feito igual a Deus foi uma das acusações dos judeus contra aquele que implantou o cristianismo sobre o fundamento do Espírito, aquele que ensinou como o Pai o inspirava, e que não queria reconhecer vida, inteligência nem substância fora de Deus. Judaísmo adverso o conceito judaico de Deus, como Yahvé, Jeová, ou apenas como poderoso herói e rei, ainda não cedeu inteiramente o lugar ao verdadeiro conhecimento de Deus. Os credos e os ritos ainda não lavaram a erudição sacerdotal, suas mãos das doutrinas rabínicas. Hoje em dia, repete-se o grito de tempos idos: crucifica-o. A cada passo à frente, a verdade ainda é combatida com a espada e a lança. A palavra mártir, do grego, significa testemunha, mas os que deram testemunho da verdade foram tantas vezes perseguidos até a morte, que por fim o significado da palavra mártir se restringiu, vindo assim a significar sempre alguém que sofre por suas convicções.
A nova fé no Cristo, a verdade, de tal maneira suscitou o ódio dos adversários do cristianismo, que os seguidores de Cristo foram queimados, crucificados, ou passaram por outras perseguições. E assim é que os direitos humanos foram santificados pelo patíbulo e pela cruz. Testemunho dos mártires. As doutrinas feitas pelos homens estão em declínio. Não se fortaleceram em tempos de tribulação. Desprovidas da força Cristo, como podem elas ilustrar as doutrinas de Cristo ou os milagres da graça? Ou negar a possibilidade da cura cristã rouba ao cristianismo justamente aquele elemento que lhe deu força divina e êxito assombroso e sem igual no primeiro século. A ausência da força Cristo, o verdadeiro Logos, é demonstravelmente a ciência cristã, a lei natural da harmonia, que vence a discórdia, não porque essa ciência seja sobrenatural, ou preternatural, nem porque seja uma infração da lei divina, mas porque é a imutável lei de Deus, o bem. Jesus disse: Eu sabia que sempre me ouves. E ressuscitou Lázaro dentre os mortos, acalmou a tempestade, curou os doentes, andou sobre as águas. Há autoridade divina para crer na superioridade do poder espiritual sobre a resistência material. Base dos milagres: o milagre cumpre a lei de Deus, mas não viola essa lei. Esse fato parece atualmente mais misterioso do que o próprio milagre. O salmista cantou: Que tens, o mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. O milagre não introduz desordem alguma, mas revela a ordem primitiva, estabelecendo a ciência da lei imutável de Deus. Só a evolução espiritual é digna do exercício do poder divino. Maravilhas: de acordo com a lei, o mesmo poder que cura o pecado, cura também a doença. A beleza da santidade consiste em que, quando a verdade cura os doentes, expulsa os males, e quando a verdade expulsa um mal chamado doença, cura os doentes. Quando Cristo expulsou o demônio da mudez, aconteceu que ao sair o demônio mudo passou a falar. Existe hoje em dia o perigo de se repetir a ofensa dos judeus, limitando o santo de Israel e perguntando: pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Que é que Deus não pôde fazer? Idênticos: o medo e a doença têm se dito, e com razão, que o cristianismo tem de ser ciência, e que a ciência tem de ser cristianismo, senão um ou outro é falso e inútil. Nenhum dos dois, porém, é insignificante ou inverídico, e ambos são iguais na demonstração. Isso prova que um é idêntico ao outro. O cristianismo, como Jesus o ensinava, não era um credo, nem um sistema de cerimônias, nem um dom especial conferido por um Jeová ritualista. No entanto, era a demonstração do amor divino, que expulsava o erro e curava os doentes, não meramente em nome de Cristo, ou a verdade, mas em demonstração da verdade, como tem que ser o caso nos ciclos da luz divina. Unidade entre ciência e cristianismo. Jesus estabeleceu sua igreja e manteve sua missão sobre o fundamento espiritual da cura pelo Cristo. Ele ensinou a seus seguidores que a religião que apresentava tinha um princípio divino, que expulsaria o erro e curaria tanto o doente como o pecador. Não pretendia ter inteligência, ação, nem vida separadas de Deus. Apesar da perseguição que isso lhe causava, usava seu poder divino para salvar os homens, tanto corporal como espiritualmente. A missão do Cristo. A pergunta, então como hoje, era: como é que Jesus curava os doentes? O mundo rejeitou a resposta dele a essa pergunta. Ele apelou para seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Isto é, quem ou o que é que há se fica identificado com a expulsão dos males e a cura dos doentes? Responderam-lhe: uns dizem, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou algum dos profetas. Esses profetas eram considerados mortos, e essa resposta pode indicar que havia entre o povo quem acreditasse ser Jesus um médium, controlado pelo espírito de João ou de Elias. Espiritismo antigo. Essa imaginação acerca de fantasmas foi repetida pelo próprio Herodes. Que um rei perverso e marido libertino não tivesse em alto apreço a ciência divina e a grande obra do Mestre, não era de surpreender. Porque como poderia tal pecador compreender o que nem os discípulos compreendiam inteiramente? Mas até o próprio Herodes duvidava se Jesus era controlado pelo instinto pregador. Daí a asserção de Herodes: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este? Não é de admirar que Herodes desejasse ver o novo mestre.
Os discípulos compreendiam o seu mestre melhor do que os outros, mas não compreendiam tudo o que ele dizia e fazia, ou então não o teriam interrogado tantas vezes. Jesus pacientemente persistiu em ensinar discípulos incrédulos, e demonstrar a verdade do ser. Seus discípulos viram esse poder da verdade curar os doentes, expulsar os males, ressuscitar os mortos. Mas a finalidade dessa obra maravilhosa não foi percebida espiritualmente nem mesmo por eles, a não ser depois da crucificação, quando seu Mestre Imaculado lhes apareceu, vencedor da doença, do pecado, da enfermidade, da morte e do túmulo. No anseio de ser compreendido, o Mestre repetiu: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" A repetição dessa pergunta significava: quem ou o que é capaz de fazer a obra, tão misteriosa para a mente popular? Pela rejeição da resposta que já lhe fora dada e pela repetição da pergunta, vê-se claramente que Jesus rejeitou por completo a opinião estreita a que eles aludiam ao mencionar os boatos que corriam a respeito dele. Com sua habitual impetuosidade, Simão respondeu por seus irmãos, e sua resposta expôs um grande fato: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Isto é, o Messias é o que deste a conhecer, o Cristo, o Espírito de Deus, da verdade, da vida e do amor, que cura mentalmente. Essa asserção valeu-lhe a bênção de Jesus: "Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai, que está nos céus. Isto é, o amor te mostrou o caminho da vida." Resposta divina. Antes disso, o impetuoso discípulo tinha sido chamado só por seus nomes comuns, Simão Bar-Jonas, ou seja, filho de Jonas. Mas agora o Mestre dava-lhe um nome espiritual nestas palavras: "Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra," o significado da palavra grega Petros, "edificarei minha igreja, e as portas do inferno ou Hades, o mundo dos mortos, ou o túmulo não prevalecerão." A pedra viva e verdadeira, contra ela. Em outras palavras, Jesus tensionava fundar sua sociedade, não no Pedro pessoal que era mortal, mas no poder de Deus, que amparava a confissão de Pedro acerca do Messias verdadeiro. Tornara-se agora evidente a Pedro que a vida, a verdade e o amor divinos, e não uma personalidade humana, eram o sanador dos doentes, e constituíam uma rocha, um fundamento firme no reino da harmonia. Apoiado nessa base espiritualmente científica, Jesus explicava as suas curas, que pareciam miraculosas aos estranhos. Mostrava que as doenças eram expulsas, não pela corporalidade, nem pela matéria médica, nem pela higiene, mas pelo Espírito Divino, que expulsa os erros da mente mortal. A supremacia do Espírito era o fundamento sobre o qual Jesus edificava. Esse seu resumo sublime indica a religião do amor. Resumo sublime: Jesus estabeleceu na era cristã o precedente para todo o cristianismo, para toda a teologia e para toda a cura. Os cristãos estão hoje sob ordens tão diretas como estavam então, de ser semelhantes a Cristo, de possuir o Espírito Cristo, de seguir o exemplo do Cristo e de curar tanto os doentes como os pecadores. É mais fácil ao cristianismo expulsar a doença do que o pecado, pois os doentes estão mais propensos a se livrar da dor, do que os pecadores a abandonar os assim chamados prazeres pecaminosos dos sentidos. O cristão pode provar isso hoje em dia tão facilmente como foi provado séculos atrás. Nova era com Jesus nosso Mestre disse a todos os seus seguidores: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Curai enfermos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo." Era essa teologia de Jesus que curava os doentes e os pecadores. É sua teologia neste livro e a significação espiritual dessa teologia o que cura os teologia salutar, doentes e faz com que o perverso deixe o seu caminho, e o iníquo os seus pensamentos. Era a teologia de nosso Mestre que os ímpios procuravam destruir. Do começo ao fim, as Escrituras estão cheias de relatos do trunfo do Espírito, a mente, sobre a matéria. Moisés provou o poder da mente por meio daquilo que os homens chamam milagres. Provaram-no também Josué, Elias e Eliseu. A era cristã iniciou-se com sinais e maravilhas. As reformas têm vindo geralmente acompanhadas por derramamento de sangue e por perseguições, mesmo quando o fim era luz e paz. Mas a atual reforma na fé religiosa, nova, embora antiga, ensinará aos homens a conter paciente e sabiamente a maré do rancor sectário, sempre que essa maré subir. Maravilhas e reformas: as decisões por voto de comissões eclesiásticas sobre o que deve ou não deve ser considerado escritura sagrada, os erros evidentes das antigas versões,
As 30.000 variantes do Antigo Testamento e as 300.000 do Novo. Esses fatos mostram como um sentido mortal e material se insinuou no relato divino, obscurecendo até certo ponto, com seu próprio matiz, as páginas inspiradas. Os enganos, porém, não puderam obscurecer inteiramente a ciência divina das Escrituras, a qual se revela desde o Gênesis até o Apocalipse, nem deturpar a demonstração de Jesus, nem anular a cura operada pelos profetas, os quais previram que a pedra que os construtores rejeitaram se tornaria a principal pedra, a angular. Obscurecida a ciência, o ateísmo, o panteísmo, a teosofia e o agnosticismo são contrários tanto à ciência cristã como à religião comum. Isso, porém, não significa que o doente profano ou o ateu não possa ser curado pela ciência cristã. O estado moral de tal homem requer os oponentes podem ser curados. Remédio da verdade, mais do que é necessário na maioria dos casos. E a ciência excede em eficácia a regra geral no tratamento de males morais. Ninguém pode verdadeiramente afirmar que Deus é um ser corpóreo. A Bíblia o representa como quem diz: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face, e viverá. Não é materialmente, mas espiritualmente, que nós o conhecemos como mente divina, como vida, verdade e amor. Obedeceremos e adoraremos na proporção em que nos apercebermos da natureza divina e o amarmos com compreensão, já não altercando acerca de sua corporalidade, e sim regozijando-nos na afluência de nosso Deus. A religião será nesse caso do coração, e não da cabeça. A humanidade não mais empregará a tirania nem a proscrição por falta de amor, quando mosquitos engolindo camelos. Deus, invisível aos sentidos, só adoramos espiritualmente quando cessamos de adorar materialmente. A devoção espiritual é a alma do cristianismo. Adorar por intermédio da matéria é paganismo. Rituais judaicos e outros são apenas símbolos e sombras da verdadeira adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdadeira adoração, o Jeová das tribos judaicas, era um Deus concebido na